Olá, aluno XP, tudo bem? Mais uma questão aqui do XP Resolve, né? Enem 2023. E vocês já conhecem essa vozinha, né? Quem está falando aqui é a professora Milena, a professora de Biologia. E vamos resolver uma questão que eu gosto muito, gente, de um assunto, né? Que envolve a parte de genética. Já estou dizendo porque eu já parei aqui, bati o olhinho, ó, na palavra daltonismo. Bora dar uma revisadinha. Primeiro vamos ler o texto, né? E vamos ver o que é que a gente pode dissertar sobre esse conteúdo. O texto diz o seguinte, ó. A incapacidade de perceber certas cores é denominada daltonismo. Um tipo raro é classificado como tritanomalia e corresponde a um defeito nos cones sensíveis à cor azul. O gene responsável pela herança situa-se no cromossomo 7, permitindo que homens e mulheres sejam igualmente afetados. Além disso, casais sem a tritanomalia podem ter crianças com a herança. Veja só, a gente tende, né, a estudar o daltonismo como sendo o quê? Como sendo pertencente à herança chamada ligada ao sexo, tá? Então, vamos lembrar o que é essa herança ligada ao sexo. Veja só, nós temos na espécie humana, vou escrever aqui, ó, espécie humana, num indivíduo considerado, né, cromossomicamente normal, nós temos uma ploidia 2N igual a 46 cromossomos nas nossas chamadas células somáticas, né? Que são as células que formam, né, todo o nosso corpo. Desses 46 cromossomos, lembrem, 44 são chamados de quê? Autossomos. E 2 são chamados de heterossomos, que são também denominados alossomos. Autossomos, gente, são os cromossomos não sexuais. E os alossomos ou heterossomos são justamente quem? Os cromossomos sexuais, ou seja, o X e o Y. Quando a gente põe o X e o Y, um do ladinho do outro, vamos botar aqui, ó, que aqui é o X, tá? E vamos botar aqui, esse aqui é o Y. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que o Y é bem menor, né? E que eles não são completamente homólogos entre si. Então, existe aqui, ó, vou passar uma linha divisória, existe aqui essa parte de baixo, que é uma região homóloga entre eles dois, e essa parte de cima, que é uma região não homóloga, certo? E aí, vejam só, nessa região aqui, do Y, ó, nesse cantinho aqui, os genes que estão aqui, gente, são exclusivos do cromossomo Y. E esses genes, que são chamados genes holândricos, eles definem o padrão de herança chamada herança restrita ao sexo, ou herança holândrica, certo? E aí, pessoal, a herança restrita ao sexo, que na verdade é restrita ao sexo masculino, né, exclusiva do sexo masculino, os genes são transferidos de quem para quem? Os genes, eles são transmitidos de pai para quem? Para filho, né? Então, exclusivamente de pai para os meninos. Então, um bom exemplo disso aqui é um gene chamado SRY, cuja sigla significa região do Y determinando o sexo. Então, é um gene, por exemplo, pessoal, que induz o embrião a produzir testículo. E testículo é um órgão, né,
é uma glândula que é exclusiva de quem? Do sexo masculino. Beleza? Já aqui, pessoal, os genes que estão nesse território, ó, nessa região, certo? Definem um padrão de herança chamada herança parcialmente ligada ao sexo. Tudo bem? E esses genes que aqui se encontram, eles estão presentes tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Então, não é exclusivo de ninguém, tá? Agora, essa porçãozinha daqui, certo? Que eu vou destacar em vermelho, tá? Eles definem, os genes que aqui estão definem um padrão de herança, que é justamente esse aqui, ó. Herança ligada ao sexo ou ligada ao X. E aí, os genes que aqui se encontram, eles vão ser transmitidos de quem para quem? Eles vão ser transmitidos de, bora aqui, ó, pai para filha, tudo bem? E de mãe para filho ou para filha, tá certo? Então, a mãe transmite o seu X tanto para os seus meninos como para as suas meninas. Já o homem, né, já o pai, como ele é XY, ele só vai poder transmitir o X dele para quem? Para as filhas. Quem é que entra nesse padrão de herança? Quem entra nesse padrão de herança, gente, é a hemofilia, né, aquela doença que a pessoa tem dificuldade de coagular o sangue, é a distrofia muscular, é a leucodistrofia e é também o daltonismo, certo? Só que ele falou que esse tipo de daltonismo que é raro, ele tá, ó, veja, o gene responsável por ele está situado no cromossomo 7, tá? Se ele está no cromossomo 7, ele não está no cromossomo sexual, porque o cromossomo sexual, gente, os cromossomos sexuais, eles formam o 23º par, tá? Os outros 22 pares são quem? São os autossomos, tá certo? Então, ele está falando de um tipo de daltonismo, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, cujo gene está no cromossomo 7, ou seja, ele está no cromossomo autossomo, então ele não está no cromossomo sexual, tá certo? E está dizendo o quê? Que casais sem a anomalia, tá vendo, ó, podem ter crianças com a herança. Então, eu tenho um casal normal, um homem normal, fenotipicamente normal, uma mulher fenotipicamente normal, mas que podem ter crianças, tá vendo aqui, ele não especificou o sexo, vou botar aqui, ó, uma menina, tudo bem? Com anomalia. Então, significa dizer, gente, que eu tenho aqui um padrão de herança autossômica de que tipo? Lembra, ó, casal normal com filho diferente, o diferente vai ser o recessivo. Então, significa dizer que o casal é heterozigoto. Portanto, a condição normal é dominante e a condição afetada, nesse caso daltônico, né, vai ser o quê? O recessivo. Portanto, o padrão dessa herança rara, né, foge do daltonismo que a gente tem conhecimento, que é ligado ao sexo. Então, onde o gene para o daltonismo está localizado aqui, ó, no cromossomo sexual X e não no autossomo, tá bom? Mas lembre que o texto está falando aqui, ó, cromossomo 7. Então, ele é do padrão autossômico e recessivo. Gabarito, letra D.